Saudações, nação! Linda noite de quarta-feira, fim de jogo. O Flamengo vence o Internacional por 2-0 no tempo normal, 3-0 no agregado e está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América, nação. Nação, antes de tudo, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Mundo do Flamengo. Aproveita, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, comenta e deixe sua opinião aqui sobre o que você acha que foi o jogo, como foi o jogo que o Flamengo fez, para fortalecer o canal que, se Deus quiser, nós vamos crescer muito e muito nesse YouTube ainda. É uma luta diária, uma luta constante, eu confesso, mas se Deus quiser, eu vou ter o meu devido reconhecimento pelo YouTube. Nação, valendo a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América, o clube mais querido do Brasil veio para campo para defender a classificação diante do Colorado Gaúcho. Em campo adversário, Flamengo veio para campo com o que tem de melhor para enfrentar o Internacional na gigante do Beira-Rio. Nação, está aí o clube mais poderoso do Brasil, o clube mais rico do Brasil e da América do Sul, o melhor elenco do Brasil, o melhor elenco da América do Sul para enfrentar um Internacional limitado, com poucas peças para reposição no tabuleiro. O Flamengo está aí em Porto Alegre desde domingo, treinou no CT do Grêmio esses dias e ficou esperando essa decisão importantíssima para o clube. Vem comigo, nação, sou eu mesma, Matia Casa, que mais eu vim direto aqui no meu canal Mundo do Flamengo e eu vou contar tudinho do jogo para vocês. Vem comigo que no caminho eu te explico. Vem viver o Flamengo, vem ser Flamengo, vem sentir o Flamengo, vem respirar o Flamengo. Esse clube que move essa nação inteira de apaixonados. Essa nação que tem as inveja aos clubes rivais. Nação, falar a verdade para vocês. Hoje amanheci tomada por um sentimento de felicidade. É um sentimento por esse clube que poderia ter virado decepção. O improvável poderia virar felicidade da nação. Todo flamenguista hoje acordou com esse sentimento. Coração saindo pela boca, preocupação máxima com o Flamengo. Mas deu tudo certo e o nosso Mengão está classificado para as quartas de final. Começa o jogo, nação, e o jogo começou com 20 minutos de atraso por conta de papel picado jogado em campo. Um atraso ali que prejudicou as duas equipes. O aquecimento, a concentração, enfim. O jogo começou um jogo lento e disputado, uma marcação bem forte, cerca de 50 mil pessoas do Beira-Rio empurrando o Internacional, mas o time não respondeu. Demorou até o Flamengo se encontrar em campo, né? O Internacional também tentando buscar o ritmo de jogo, jogo bem atrasado, o jogo que era um jogo bem disputado e truncado. O Flamengo dominava a bola, o Inter vinha para destruir, quebrar o Flamengo nas faltas. Mas é assim mesmo, é futebol, é decisão, é jogo de Libertadores. O time do Inter com uma marcação fortíssima não deixava o Flamengo construir jogadas, porque o Inter ele soube subir as linhas de marcação e tentou empurrar o Flamengo, tentou pegar a saída de bola do time do Flamengo. Vocês já ouviram aquela velha expressão no futebol? Pescoço para baixo é canela. Assim foi o Inter. Não vimos futebol na noite de hoje, só pancada. Em 90 minutos, um chute a gol. O Inter marcando muito bem o Samuel Lino, marcando muito bem a Arrascaeta, uma marcação individual muito forte do time do Internacional. O Roger Machado escalou o time do Inter na marcação individual. Esse foi o propósito dele. Então o Flamengo veio sem o Pedro. Ele já estava fazendo falta no início do jogo, nação. Então não adianta praticamente, né? Porque o Felipe Luiz ele é muito teimoso. Ele deixou o Pedro no banco, botou o manco do Plata. Amigos do canal Mundo do Flamengo, olha, nação, sem querer magoar a nossa torcida rubro-negra, nós flamenguistas, nós torcedores do Flamengo. Mas eu não gosto muito desse jogador equatoriano Plata. Eu acho que no banco tem até jogadores melhores que ele, como Cebolinha, Wallace, enfim. Mas hoje, nação, ele até que jogou bem, fez uma boa partida e eu vou elogiar, porque quando joga mal eu critico. Quando vai jogar bem eu vou elogiar também. O Inter não economizou nas faltas, o Flamengo estava jogando sem centroavantes no primeiro tempo, o Plata estava pela direita, aí os caras devem falar que o Plata é um falso 9, mas eu não vi isso. Aliás, eu não vi 9 nenhum.
O jogo aos pouquinhos foi melhorando, o Inter ensaiou uma pressãozinha aos 18 minutos, o Lino estava pela esquerda, o Bruno Henrique e o Plata pelo meio e o Varela apoiando pela direita, tentando pegar a zaga do Inter de surpresa. Foi um esquema do Filipe Luís para tentar confundir a defesa do Internacional. O Flamengo chegou aos 22 minutos, mas o Plata errou o cruzamento. O jogo tinha passado a metade do primeiro tempo, só tínhamos 2 finalizações por parte do Flamengo, nenhuma por parte do Inter. O Inter ganhava do Flamengo apenas na parte física e jogava apenas por uma bola. O Flamengo tinha mais posse de bola, controlava o jogo, dominava. Aos 25 minutos o Inter subiu as linhas, veio para o ataque. Mas jogo de Libertadores é assim mesmo, vale vaga, vale pix. O Flamengo foi cadenciando o jogo, com a Arrascaeta, Varela, Lino, Bruno Henrique. E aí finalmente o Flamengo abre o placar, aumenta a vantagem para 2-0. É muita qualidade em campo, né? Se um não faz, o outro vai acabar fazendo. Já é para ter aberto o placar, mas o Varela foi fominha no lance ali. Era só ele ter tocado a bola, mas ele preferiu chutar, errou o gol. E é o que eu vinha falando, nação. O Inter podia ter mais vantagem sobre o Flamengo na parte física, mas jogava com uma bola. Aí que o Flamengo aumentou a vantagem, ficou bem mais difícil para o Inter. Porque o Inter tinha que jogar por 2 bolas para poder ir para os pênaltis. O jogo em si teve vários momentos na ação. Em pouco tempo, o Flamengo se estabilizou no jogo, recuperou a posse de bola, né? Foi para 63% do primeiro tempo. Usou o Arrascaeta e o Samuel Lino. Aí, usando esses 2 jogadores, saiu o gol do Flamengo. O Inter precisava da bola e a bola estava com o Flamengo. O Flamengo com 63% da posse de bola. Aí o Inter começou a fazer as faltas duríssimas em cima do time do Flamengo, tentando buscar resultado. No Maracanã, nação, o Alan Patrick só correu em busca do contra-ataque. Ficou ali correndo de um lado para o outro. Hoje, até os 35 minutos do primeiro tempo, os planos do Roger Machado para tentar um empate, uma suposta virada em cima do Flamengo, não estavam dando certo. Lembra, nação, aquela velha frase que eu falei lá no jogo contra o Bayern? O Flamengo precisa escalar a montanha degrau por degrau. Hoje, o Inter precisou escalar a montanha, degrau por degrau, e acabou não conseguindo. Muito pelo contrário. Filipe Luís escolheu bem o Bruno Henrique no lugar do Pedro. O Bruno Henrique trocou de posição com o Plata ali toda hora, confundiu a defesa do Internacional e aí acabou que o Inter não produziu nenhuma chance real de gol no primeiro tempo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, fim de jogo, o Flamengo vence o Internacional no Beira-Rio por 2-0, 3-0 no agregado e se classifica para as quartas de final da Libertadores. O lance do Inter foi só aquela bola na trave, e só. Tivemos o Flamengo totalmente dominante e o Inter totalmente limitado. Segue o jogo, nação, o Flamengo fez outro gol, mas o Bruno Henrique estava adiantado, o gol foi anulado. O Arrascaeta conseguiu fugir da marcação do Inter, uma marcação forte o tempo todo. Aí tínhamos o Varela, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Plata, estavam muito bem em campo, fugindo muito bem da marcação. O time do Flamengo, em geral, foi muito bem em campo, foi muito bom. O Flamengo foi cadenciando o jogo. Aos 45 minutos, já estava vencendo por 1-0. No agregado, estava 2-0. E aí o Flamengo estava ali apenas esperando o árbitro apitar o fim do primeiro tempo. Um Flamengo com muita qualidade. O início do jogo chegou, o Flamengo foi muito truncado, jogo truncado, mas aos poucos o Flamengo foi se soltando, começou ali a jogada do gol, começou com o Lino, o Flamengo foi se firmando, foi dominando a partida. Aliás, o Samuel Lino, o Bruno Henrique, o Plata e o Arrascaeta dificultaram bastante a marcação do Inter, muita pressão, muita tensão. Roger Machado substituiu o time para tentar chegar na pequena área do Flamengo, coisa que o Inter não conseguiu no primeiro tempo de jogo, jogando em casa inclusive. Então o Flamengo tinha que ter atenção, não podia tomar o gol, senão o Inter consequentemente ia buscar empate. E aí o Flamengo já chegou no início do segundo tempo, o goleiro do Inter fez uma enorme defesa, uma grande defesa. O Flamengo chegou de novo no comecinho do segundo tempo, foi ali para pressão, o Flamengo pressionava o Internacional a todo momento na saída de bola.
não dava espaço, seguia pressão e o Inter não conseguia tirar a bola da sua defesa. Estava evidente, nação, que o Filipe Luís instruiu o Flamengo a explorar mais os contra-ataques e os espaços deixados pelo Inter. E o Flamengo fez isso. Marcou a saída de bola. Chegou a marcar 3 gols, mas 2 gols do Bruno Henrique foram anulados. Então o Flamengo com um elenco desse tem a questão do cobrador de falta. O Flamengo com um elenco desse não tem um cobrador de falta. É lamentável isso. Restam só lembranças de Petkovic e outros grandes astros de falta que o Flamengo, grandes cobradores de faltas que o Flamengo teve já. As faltas que favorecem o Flamengo são muito mal cobradas, na minha opinião, nação. E aí o Flamengo continuou pressionando, um jogo muito bom, placar magrinho, apesar de tudo isso. Mas aí começou o Flamengo a errar muitos passes. E a recém tínhamos 18 minutos. O jogo era bom, o time do Inter estava bastante nervoso em campo, tentando buscar o gol, tentando botar uma pressão no time do Flamengo. Só que aí o Bruno Henrique faz mais o gol. Só que o detalhe, Bruno Henrique estava impedido novamente, pela segunda vez. E aí vem o Flamengo de novo. O Internacional estava com o meio de campo totalmente vazio. Roger Machado botou o time pelas laterais, né? Para tentar um quarteto ali no ataque e tentar o contra-ataque. O Flamengo fez o jogo em si no nível muito alto, coletivamente, tanto individualmente. O jogo estava equilibrado, o Flamengo jogou com a vantagem e o Inter equilibrou o jogo, mas não agrediu. E o Flamengo foi ali tentando buscar um gol com o Bruno Henrique, com o Plata, para tentar definir logo de vez o jogo e acabar com as chances do Inter. Finalmente, Filipe Luís chamou o Pedro já no segundo tempo, aos 20 minutos mais ou menos. E era hora do Filipe Luís realmente botar o Pedro. Não que o Flamengo não estivesse jogando bem, mas o Pedro sempre é uma boa opção para um time como o do Flamengo. E estava todo mundo jogando bem no time do Flamengo. É memorável o time do Flamengo na noite de hoje. Você não cita um jogador que fez uma partida abaixo da média hoje na noite de hoje. E aí sai o Bruno Henrique para a entrada do Pedro. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo classificado para as quartas de final vai enfrentar o Estudiantes de La Plata da Argentina. E nação, esse Estudiantes é um time muito difícil de ser enfrentado e vamos torcer juntos para que o Flamengo chegue na semifinal. Torcer juntos, jogaremos juntos até o final. Mais de 45 milhões de pessoas, né? Sempre ali torcendo até o último segundo pelo Flamengo. O Inter ensaiou uma pressão no Flamengo ali no segundo tempo. O jogo continuava bom. Um dos melhores jogos feito pelo Flamengo, tá? Muita intensidade, buscando gol a todo momento, buscando a vitória. Um Flamengo totalmente diferente. O Flamengo vinha vencendo e vinha se classificando. A torcida do Inter já tinha começado a deixar o Beira-Rio aos 30 minutos. O Pedro, na noite de hoje, é irreconhecível, na minha opinião. Ele não conseguiu uma definição de jogo, não conseguiu uma jogada. Não foi assim uma entrada tão boa do Pedro na noite de hoje, não. Filipe Luís botou o Pedro tarde demais, na minha opinião. Porque o Pedro é o jogador do primeiro tempo que é substituído aos 30 minutos do segundo tempo. Mas Filipe Luís fez ao contrário. Tínhamos 82 minutos, o Flamengo marcou bobeira, o Inter botou bola na trave. Aí o Filipe Luís botou o Luiz Araújo no lugar da Arrascaeta. É importante o Arrascaeta ser sim substituído por causa do controle de carga que é exigido ali pelo departamento médico, né? Para que no próximo jogo o Arrascaeta esteja totalmente inteiro e não desfalque mais o Flamengo por causa da quantidade de lesões que ele vem tendo nos últimos tempos. Era hora do Filipe Luís botar o Everton Araújo, botar alguém na defesa para reforçar mais a defesa do Flamengo. Mas aí o Filipe Luís começou a botar mais atacantes. Botou o Luiz Araújo, daí botou Cebolinha. O Plata na noite de hoje, como eu disse, foi surpreendente, ele jogou muito bem. Quando ele joga mal, eu critico. Então quando joga bem, eu vou elogiar. Filipe Luís foi para decidir o jogo nos minutos finais e finalmente o Pedro desencanta. Faz o segundo do Flamengo no jogo e o terceiro gol do Flamengo no agregado. Filipe Luís foi muito corajoso, entrou Arthur Lucas, Cebolinha e Lancian, um defensor e 2 atacantes. O Flamengo foi superior no primeiro tempo, foi muito superior, dominou o jogo, foi um Flamengo competente, um time muito forte.
Foi um jogo aonde o detalhe decidia. E o detalhe foi o primeiro gol. E é difícil você citar um jogador do Flamengo que não fez uma boa partida na noite de hoje. Foi um belíssimo jogo, um elenco superior e comprovou isso vencendo os 3 jogos consecutivos. Fim de jogo, nação. Mengão classificado para as quartas de final. Flamengo Estudiantes da Argentina. Flamengo segue em frente. O Inter ficou pelo caminho com o time limitado. Muito pouco investimento, mas enfim. Parabéns ao Felipe Luiz, parabéns a todo o elenco do Flamengo, parabéns pela escalação, pelas substituições na hora certa, pela ousadia de botar em 4 atacantes no segundo tempo e apenas uma pessoa na defesa. Então é isso, nação, vamos em frente, é raça, amor e paixão, Mengão do meu coração, ó, Mengão, eu te amo, vamos em busca do teto da Libertadores e por que não sonhar mais alto, nação, por que não sonhar com o Intercontinental? Mas enfim, parabéns à diretoria do Flamengo pelos investimentos feitos, investimentos fortíssimos, e o resultado só vem após os investimentos. E o Flamengo está colhendo os frutos desses investimentos. Até a próxima, nação. Tchau!